Olá, eu me chamo Emily e faço parte da Pastoral da Comunicação da Paróquia São Francisco de Assis. E neste ano de 2025, teremos muitas novidades. Te convidamos a acompanhar o projeto Um Amigo do Céu. Todo mês teremos um santo, onde iremos conhecer sobre a sua história e ter mais certeza de que a santidade é possível. Neste mês, o nosso amigo do céu é São Sebastião. Fique até o final deste vídeo e não deixe de compartilhar e deixar o seu comentário. Eu sou Lucas, irmão Lucas, faço parte aqui da Aliança de Misericórdia, aqui do Senador Camarado, Morro do Céu. E hoje eu fui convidado para falar a história de um santo, um amigo do céu, nosso amigo do céu deste mês. E o amigo do céu deste mês vai ser São Sebastião, o patrono, né, padroeiro aqui do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né, terra que ele foi visto em uma das batalhas no comecinho, lá por ano 1500, onde os portugueses estavam defendendo ali na Baía de Guanabara contra a invasão francesa, né? Os franceses estavam aqui, estavam querendo tomar o Rio de Janeiro, e os portugueses, junto ali com os índios, lutando, viram a aparição de um homem nas nuvens, assim, naquela névoa que estava se formando na Baía de Guanabara, e eles associaram com São Sebastião. Aí ficou São Sebastião do Rio de Janeiro, né? Então, desde o começo aqui do nosso estado, tem a presença desse grande santo. Esse grande santo nasceu em Narbona, né, na França. Depois que seu pai faleceu, a família se mudou para a Itália. Então ele morava no sul da França. Depois da morte do seu pai, ele viajou com a sua família para a Itália, para o norte da Itália. Então ele ficou um tempo em Milão. Depois de um tempo ele viajou para Roma para ajudar os cristãos, né? Ele tinha esse desejo de ajudar os cristãos a se manterem. Naquela época, se a gente for ver na história, a igreja sofreu uma grande perseguição por Diocleciano. Foi um dos grandes perseguidores dos cristãos no começo ali. E muitos estavam sendo mortos, e pela quantidade de mortes que estava acontecendo ali, muitos estavam desistindo da fé. Então Sebastião tinha esse desejo, Sebastos, né, significa venerável, eram nomes que se dava aos imperadores. Depois se tornou um nome muito comum, né, Sebastianos. Então Sebastião, ele tinha esse desejo de fomentar a fé dos cristãos. Então foi para Roma para ajudar nisso, para que eles não deixassem o cristianismo. Ele seguiu carreira militar, se tornou um grande militar. Então ele chegou no primeiro pelotão na guarda nobre. Então ele era a guarda pretoriana. Então ele fazia a segurança do imperador, dos senadores que naquela época viviam ali, os grandes. Era interessante que, como ele era da guarda pretoriana, então ele trabalhava muito com Diocleciano, que era o grande perseguidor dos cristãos. Porém, ele não sabia. Ele vivia a fé cristã dele, mas também vivia a questão de ser um guarda, trabalhar ali no primeiro pelotão com o imperador. O que acontecia? Muitos cristãos estavam sendo presos, estavam nas cárceres, estavam dentro das cadeias presos, sendo maltratados, esperando para serem mortos. Nisso daí as famílias não conseguiam visitá-los, porém Sebastião conseguia, porque ele era um guarda, ele era da guarda pretoriana, então ele conseguia ter acesso às cadeias, às cárceres. E nisso que ele entrava, uma vez tinha dois irmãos gêmeos, que estavam prestes a renegar o cristianismo, renegar a Cristo, porque motivado pelos pais, deixa isso daí, não segue a fé cristã, que você vai ser morto. E aí o que acontece? Sebastião vai, como ele tinha esse acesso, por ser guarda, então ele começou a fomentar, ele começou a pregar dentro da cadeia. E nisso daí tinha uma mulher que era muda, que trabalhava ali nos serviços. Tinha o carcereiro que também escutando aquilo ali. O que acontece? Aquelas pessoas que estavam presas foram mortas, mas não negaram a Cristo, seguiram por martírio, depois foram trasladados a lugares assim onde que foram venerados. Aquela mulher que era muda recebeu a cura. O carcereiro se converteu ao cristianismo, teve força para se converter graças à pregação de Sebastião, dentro da cadeia. Então Sebastião, mesmo com toda essa perseguição, ele não negou a fé dele. Teve um momento que ele fomentou essas pessoas que estavam presas
ali para sofrer um martírio. Então, quer dizer, ele fortaleceu a fé deles. E teve um momento, assim como a vida dá voltas, que foi o momento de Sebastião. Então, os guardas, dentro da guarda pretoriana ali, denunciaram ao imperador Diocleciano que Sebastião, que estava no primeiro pelotão junto ali com o imperador, participava do cristianismo. Diocleciano pediu para chamar ele. Quando chegou ali, perguntou: você faz parte desse grupo dos cristãos? Ele disse que sim. Chegou a hora dele sofrer o martírio. É interessante que Diocleciano ficou indignado, mandou por mercenários, né, por um grupo, atirar flechas sobre a corpo. Então eles amarraram Sebastião ali mesmo, no Monte Palatino, onde ficava a moradia do imperador. Amarraram ele a um tronco de árvore, e ali mercenários vieram e dispararam várias flechas. Diz a tradição que o corpo dele ficou coberto de flechas que pareciam um porco-espinho. Claro, pode ter um exagero aí, mas de fato não foram somente aquelas poucas flechas que nós vemos nas imagens de São Sebastião. Foram muito mais. São Sebastião não morreu. São Sebastião, depois que recebeu todas aquelas flechadas, foi tirado, né, foi jogado assim a um campo para que morresse. Ele não foi morto. Então uma santa mulher chamada Irene pegou ele, cuidou das feridas dele. Ele recebeu uma cura milagrosa. E o que Sebastião fez? Voltou para Diocleciano. Foi até o imperador, conseguiu falar com o imperador e falou sobre o imperador, fez sobre o imperador uma profecia. Ele não teve medo de morrer, mas ele foi até o fim, porque ele estava preocupado pela salvação da alma daquele imperador, do Diocleciano, que foi o pior. Ele falou que aquela perseguição dele para com os cristãos não iria jamais acabar com o cristianismo, mas viria outro imperador depois dele que daria mais fortaleceria o cristianismo para que crescesse e seguisse em frente. Isso aconteceu, né? Depois que Diocleciano morreu, vieram outros imperadores que fortaleceu o caminho do cristianismo, que foi um pai para os cristãos naquele tempo, fazendo com que eles crescessem cada vez mais. Aí sim, Sebastião foi morto. Depois disso, depois que ele falou com o imperador Diocleciano, ele mandou açoitá-lo até a morte. E aí São Sebastião sim veio à morte e como mártir e é venerado até hoje. Então foi um grande santo. São Sebastião nos deixa um grande exemplo que eu e você devemos seguir. Ele, diante das situações que confrontam a nossa vida, o imperador queria matá-lo. Ele não começou a falar mal, mas mesmo sofrendo as punições e tomando consciência que ele poderia enfrentar a morte, o martírio, ele não abandonou. Ele foi até o imperador e, preocupado pela alma daquela pessoa que estava em risco de ir para o inferno, pela perseguição, pela conduta de vida, ele foi até aquela pessoa com a preocupação, com o desejo de salvar aquela alma. Isso deixa para a gente um exemplo muito importante. Qual que é o nosso papel? Meu e seu, diante daquelas pessoas que talvez nos perseguem, que talvez falem mal, que talvez até buscam o nosso mal, a nossa morte, da minha vida, dos meus familiares. Qual que é o nosso papel diante disso? Eu vou até ele buscando, preocupado com a salvação daquela pessoa, evangelizo, falo, sem medo de sofrer as consequências de ser um bom cristão? São Sebastião não teve medo disso. São Sebastião foi até o imperador, sim, recebeu o martírio, mas se Diocleciano tivesse recebido a conversão, ele seria um santo muito maior que São Sebastião. Infelizmente, Diocleciano não abraçou o cristianismo, morreu, pagão. Porém, esse é o exemplo que São Sebastião deixa na nossa vida, de lutar por aquele que nos persegue, lutar pela salvação das almas de todas aquelas pessoas que estão à nossa volta. Então fiquem atentos que, como diz o Papa Francisco, a santidade é o rosto mais belo da igreja. E nós vamos ter muitos exemplos de santos durante esse ano, todos os meses durante esse ano, que vão nos acompanhar e vão nos fazer esse convite. Vem comigo! Gostou da história de São Sebastião? Que a história de São Sebastião deu um impacto tão grande na minha e na sua vida. Até o próximo Amigo do Céu e que Deus te abençoe. Tchau!